Bem, Tudo bom? cara, Tudo bem, e você? tudo ótimo, né? Então, obrigado aí por participar, ali, em nome da CB Golf, desse bate-papo, dessa entrevista que a gente pode chamar. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui para o pessoal saber um pouco mais de você, todo mundo já te conhece bem. E aí eu vou começar aqui com algumas perguntas, que é como é que você começou no golfe, como você ingressou, como é que foi como é que o teu início e se você lembra um pouquinho do teu primeiro torneio de golfe e depois do teu primeiro torneio como profissional. Lembro sim. Bom, prazer estar aqui com vocês e é uma pena que a gente tenha que se ver assim à distância, mas infelizmente Claro. é o mundo que a gente vive hoje, né? O começo para mim foi interessante porque na realidade o meu avô, algumas pessoas não sabem disso, meu avô foi um dos fundadores originais de São Fernando, em Cotia, e ele construiu uma casa de fim de semana, na qual eu eventualmente cresci. Muitos anos depois que ele construiu a casa, quando eu nasci, meus pais e eu morávamos no condomínio. E uma vez eu tinha 5 ou 6 anos, eu me lembro de ter olhado assim pela janela de casa e eu vi as pessoas passando no campo no fim de semana e batendo na bola. Eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, que é isso aqui? Ela falou, isso é golfe, Alexandre, você quer experimentar? Eu fiquei olhando para aquilo e falei, parece interessante, né? Quero sim. E nessa mesma época, minha prima, aliás, eu acho que você conhece minha prima, Erika Mariana, não sei se você lembra dela. Conhece a Mariana? Lembro, sim, Então, lembro. ela ela estava começando a jogar golfe nessa mesma época. E aí minha mãe ofereceu, perguntou se eu queria ir assistir a aula dela. Aí eu fui, assim, foi a primeira vez que eu fui no São Fernando. E eu vi ela bater bola, aí eu vi o pessoal no drive range batendo bola, eu fiquei curioso com aquilo. Aí eu pedi para ter uma aula também. E foi assim que eu comecei. O meu primeiro professor foi o Antônio Lourenço, o apelido dele era Ferrugem, você também lembra dele? Ferrugem. É, Aham, claro. e, e eu comecei com ele, lá no São Fernando. E depois a coisa foi evoluindo. O meu primeiro torneio foi aí no São Paulo, no Campinho do São Paulo. Naquela época existiam vários desses torneios juvenis infantis que o clube Sim. realizava no Campinho. E o primeiro deles que eu joguei foi aí. Eu tinha, acho que 7 ou 8 anos quando eu joguei. E o meu segundo torneio foi no próprio São Fernando, que fazia parte dos campeonatos nacionais juvenis, só que tinha naquela época uma divisão infantil. E a divisão infantil só se jogava 9 buracos por dia. E eu me lembro que a gente jogou 2 voltas de 9 buracos e eu acabei empatado com o Oswaldo Faria, lá do Gávea. Lembro do Gávea. É. E aí Ah, a gente foi jogar playoff. Foi meu primeiro playoff, foi logo no segundo torneio que eu joguei. E foi no buraco 1 do São Fernando. Eu me lembro de invocar um pátio de uns 7 metros para par e ganhar o torneio. Então esses foram meus dois primeiros torneios. O juvenil aí no São Paulo, no Campinho de São Paulo, e depois esse no São Fernando. aham. Pô, legal. E como profissional, como é que você estreou como profissional? Então, de novo, no São Fernando, eu me lembro que no mês de julho do ano 2000, eu tinha acabado o meu último ano de faculdade e tinha tido um super ano universitário aqui. E, como consequência, tinha sido convidado para todos esses torneios de prestígio, amadores, que são jogados no verão norte-americano aqui, na US Amateur, Santa Ana Amateur, Northeast Amateur, e etc, etc e tal. E um deles era lá em Washington. Como é o nome daquele campo super apertado que você jogou um PGA Championship, agora eu esqueci. Mas enfim, era um torneio amador bastante importante. Só que esse torneio caía na mesma data do Aberto do São Fernando, que naquela época era um torneio com profissional. Sim. E eu estava jogando bem e eu ia virar pro a qualquer momento de qualquer jeito, e eu decidi então não jogar esse último torneio aqui nos Estados Unidos como amador para poder jogar o Aberto São Fernando como profissional e estrear no São Fernando. Eram 54 buracos e eu me lembro de estar nervoso pra caramba porque era meu primeiro torneio de profissional jogando em casa. Uhum. Mas por sorte eu consegui me acalmar e jogar bem.
e acabei ganhando esse campeonato também. Aí eu achei que era fácil ser profissional, né? Aí eu acordei. Estreou bem. E que ano que foi isso mesmo? Ele foi 2000. 2000, né? É. Legal. Que bom. E essa parte que a gente fala de profissional, você já tinha isso sempre na visão de... Eu sei que teve a visão de juvenil, e aí tinha esse pensamento de passar a ter isso como profissão sempre na cabeça, ou veio crescendo isso durante a tua carreira de amadora? Na realidade, veio crescendo, né? Eu, quando comecei, eu comecei muito pequeno e era divertido para mim, era uma coisa que me intrigava, porque é um esporte complexo que na realidade, me faz batalhar comigo mesmo o tempo todo. E eu cresci filho único, sem irmãos, então o golfe me ocupava o tempo, me chamava atenção, então era divertido. Mas ao longo do tempo, eu fui melhorando e comecei a prestar atenção em alguns eventos pela televisão, os poucos que passavam naquela época eram só os majors. Eu me lembro dessa época, o Masters passava na TV Bandeirantes, para você imaginar. Eu me lembro de ter visto, a primeira memória que eu tenho do Masters foi o que o Nick Faldo ganhou, o primeiro dos dois em seguida. Eu me lembro de ter visto aqui na televisão, acho que foi em 89 ou 90, e ter visto aquilo e falar, nossa, que lugar bonito, né? Quanta gente. Aí que me dei conta que tinha muita gente, tinha muito agito em volta do golfe, que podia ser uma coisa emocionante. Eu comecei a ficar curioso com aquilo. E o curioso disso tudo é que eu passei uma época, eu diria dos 13 ou dos 12 aos 15 anos por aí, eu passei uma época que eu joguei mal. Eu realmente cheguei num ponto de estagnação, eu não melhorava. Eu não melhorava mesmo. E eu jogava esses torneios juvenis pelo ranking estadual e os torneios nacionais, e eu era ruim. Assim, meu handicap era 15, 16, eu não saía daquele lugar. Mas nessa mesma época foi por algum motivo que eu não sei qual, que eu decidi que eu ia virar pro. E eu falei isso para as pessoas e todo mundo riu da minha cara, né? Assim, tipo, cara, você não quebra os 85, por que você tá falando de virar pro? E eu era metido pra caramba, né? Eu era atrevido. Eu falei que eu ia virar pro e que eu ia jogar o PGA Tour. E eles riam demais. Meus pais nunca riram de mim, mas eles tentavam, assim, calma, né? Não, para que eu não me desapontasse tanto depois. Mas eu pus aquilo na cabeça. E aí eu tomei algumas decisões. Eu mudei de professor, comecei a trabalhar com o Jaime, eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a treinar com mais seriedade, e aí eu fui melhorando, até que esse sonho foi crescendo. Ao longo da medida que eu fui melhorando, eu comecei a ter prova para mim mesmo de que eu estava melhorando, e a minha vontade de me profissionalizar aumentou cada vez mais. Então Sim, foi legal. assim. Que bom, né? Parabéns. E a gente sabe que todo mundo fala assim, legal que você é profissional, bacana, né? Divertido, mas aí a gente tem muitos assim prós, não encontra assim, mas aí você explica um pouquinho o que é tão legal assim da carreira profissional. Você tem que jogar o tours e algumas coisas, uns empecilhos aí que possa ter também nessa carreira, né? Pois é, você sabe bem disso, né? Você viajou o mundo inteiro que nem eu, então você sabe que eu acho que para mim a parte mais gratificante do processo todo é que eu literalmente pude conhecer o mundo inteiro, né, em pessoa, né? Essas coisas que a gente lê em livro, essas coisas que a gente vê em fotografias ou em filmes, eu pude ver tudo isso com os meus próprios olhos e participar dessa cultura, desses lugares. Eu joguei golfe em 91 países até agora. Então eu realmente levo isso como a maior vantagem da minha carreira. Eu literalmente estive em todos os cantos do mundo, fui exposto a várias culturas diferentes e tenho uma ideia muito melhor de como o mundo funciona por ter vivido tudo isso. Que é uma coisa que eu realmente eu tenho orgulho disso, e eu tenho essa visão de como as coisas são fora da nossa caixinha, do nosso cotidiano, né, que a gente se preocupa tanto. Então é muito legal, essa parte é muito satisfatória e gratificante. Os empecilhos são justamente o lado contrário de tanta viagem. Você passa muito tempo sozinho, você passa muito tempo em aeroportos, você passa muito tempo em hotéis. Às vezes você dá de frente com uma comida que te faz mal, normalmente numa hora que não pode.
sei lá, você tem que se virar sozinho por aí afora, você está sempre num certo nível de perigo quando você vai para um lugar novo que não conhece. Então você aprende a se cuidar também, mas não deixa de ser, você está sempre longe das pessoas que você ama, você está sempre... e depois tem outra coisa, né? A profissão é de constante pressão, porque você ganha de acordo com a performance, não tem nada garantido. Então você pode colocar horas e horas de treino, todo o dinheiro que você tem, todo o dinheiro... Opa! Oi, desculpa, deu uma cortadinha aqui. Você pode colocar horas e horas de treino e todo o dinheiro que você tem em cima daquilo, mas nada garante que você tenha um retorno. Então você vive baixo pressão o tempo todo. Essa é a parte mais difícil de lidar, eu acho. E não é para todo mundo. As pessoas falam para mim assim, não, mas você é profissional golfista, que vida boa, você sai jogando golfe por aí afora. E eu sempre respondo, tudo bem, mas não é todo mundo que consegue fazer, porque você precisa de um certo caráter para poder lidar com essa pressão o tempo todo. Né? Você fala do jogo e tudo em volta, né? Tudo, acho que vai fortalecendo muito, né? Quanto mais você está já tantos anos no tour agora, e até você vai até falar um pouquinho agora, porque a gente vai passar um pouco para esse ponto alto aí seu da tua vitória no primeiro torneio do Latino-Americano desse ano. E que foi uma vitória, você vai falar um pouquinho da vitória, mas eu acho que você se vê então hoje em dia assim nessa parte mental, física, técnica, que você está no auge, sabe, vamos dizer assim, da tua carreira. Eu acho que você podia explicar um pouquinho isso aí da tua bela vitória no México no início do ano. Como é que você vê isso? Você está vendo que você está bem, está chegando no topo ali desses 3 pilares aí que eu mencionei? Claro, eu acho que, bom, o resultado que eu tive no começo desse ano fala por si próprio, né? Mas para mim, eu sempre tive essa característica de inquietude. Eu nunca me sinto satisfeito com qualquer coisa. Eu não me sinto confortável em uma posição de satisfação com qualquer coisa que eu faço. Eu sempre quero mais, sempre. Desde que eu fui pequenininho, eu sempre procurei fazer mais. E isso é tanto uma coisa positiva que me ajuda a progredir na carreira, mas também é um negativo, porque se você nunca está satisfeito, você nunca encontra felicidade naquilo que faz. E eu sofri disso, me abrindo com você, eu sofri disso ao longo de muitos anos. Porque eu tinha conquistado algumas coisas, e, de fato, algumas delas bastante difíceis de fazer, mas ainda assim eu não estava satisfeito. Então, essa é a parte difícil de ser perfeccionista, como eu sou. A parte boa é que me faz aprender constantemente, é que me faz pensar constantemente, me faz analisar os detalhes constantemente, o que eu posso melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E agora, aos 42 anos, eu consegui começar esse ano literalmente como uma bola atirada de um canhão. Eu comecei com tudo, porque eu fui me preparando e fui fazendo pequenas modificações, tanto na minha rotina do campo de golfe, como no meu preparo físico, como no meu preparo mental, para justamente alcançar um patamar que eu pudesse competir ao mais alto nível que eu sou capaz de produzir. E esse sempre foi o meu objetivo principal. Eu nunca me preocupei muito com as outras pessoas, graças a Deus, ou com o que eles fazem, ou a trajetória deles nas carreiras deles. Mas o que eu sempre me preocupei, a minha inquietude principal é que eu nunca tinha conseguido, nenhuma só vez, jogar ao máximo do meu potencial para ver o que ia acontecer. Até que eu consegui esse ano, no México. Eu joguei realmente ao máximo do meu potencial. Eu penso naquele torneio e eu não sei se eu consigo tirar uma tacada assim que eu desperdicei. Você sempre consegue olhar para trás e falar, mas eu desperdicei essa ou aquela tacada. Eu não sei se eu consigo tirar uma tacada que tenha sido desperdiçada. Eu realmente joguei ao máximo do meu potencial. E o resultado foi esse torneio. Então eu finalmente consegui ver, tá bom, então se você joga o topo do seu potencial, é isso que acontece. Agora, como é que eu mantenho no topo do potencial? Essa é a questão, né? Legal, e a gente está falando um pouco nesse ponto e do torneio também, né? Então, se você quiser falar um pouquinho do auge ali, desse torneio, um pouco dos 4 dias, sabe? Você teve uma volta final espetacular, acho que tá na tua entrevista que você falou, que você já saiu com 5, sabe? Conta um pouquinho do torneio, que foi super interessante a tua
teu foco, como você entrou no torneio e como você conduziu os 4 dias, que a gente sabe que não é fácil, né? Você manter aquele foco para você continuar, para não parar. Então, conta um pouquinho só os 4 dias ou a semana lá do México. Tá bom. Na realidade, alguns fatores importantes se juntaram naquela semana. O primeiro deles é que eu estava jogando em um país que eu amo e jogo bem. Eu me sinto confortável no México. O meu jogo tava bom e eu sabia. Eu estava contente com o meu ball strike, eu estava contente com o meu pattern, eu estava contente com o meu jogo curto. E o campo era um campo que, pela ausência do vento, ficou fácil. A verdade é que o campo era bem fácil sem vento, né? Então eu pensei, olha, você vai jogar 72 buracos e batendo desse jeito na bola, eu vou ter pelo menos, sei lá, 50, 55 oportunidades reais de verde. Porque acertando os fairways, acertando os greens, e o campo não era tão longo, eu calculei que se eu batesse bem na bola, eu ia ter umas 55 oportunidades de verde ao longo da semana. Algumas outras eu ia errar, que é normal, e as outras eram buracos mais difíceis, que não são oportunidades de verde necessariamente. Então eu fui com essa imagem para o campo, me preocupando com o que eu podia fazer, sabendo que eu estava jogando bem e tentando criar a maior oportunidade de verdes possíveis, só que ao mesmo tempo, sem me colocar pressão necessariamente para fazer os verdes. Eu só queria criar as oportunidades e depois deixar acontecer o que fosse acontecer. E essa foi a grande diferença que mudou para mim, falando mentalmente, porque essa estratégia de procurar criar os verdes, o que significa, se você pensa bem, como é que você cria um verde? A primeira coisa que tem que acontecer, você joga do green para o tee, né? Você quer criar um verde? Tá ótimo. Então você tem que jogar o segundo tiro da onde? Do fairway, não do rough, nem do fairway bunker, nem do fairway. Tá bom, então o que eu faço para pôr a bola no fairway? Então você pensa ao contrário. E eu fui com essa estratégia de pôr a bola no fairway, pôr a bola no green e ver o que acontecia. A diferença é isso, ver o que acontecia. Porque antes eu fazia tudo isso, só que eu exigia, eu obrigava que eu também fizesse o verde no final da história. Isso, à medida de que eu ia jogando os buracos e não ia fazendo, porque eu errava a caída, porque eu jogava mal o pattern, por qualquer motivo, eu me desesperava, ficava tenso, ficava irritado. Então, essa foi a grande diferença. Eu simplesmente criei as oportunidades e depois deixei para ver o que ia acontecer. Só que eu estava pateando muito bem naquela semana. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a embocar uma atrás da outra. E você sabe como é que é quando você começa a embocar, né? O buraco parece uma boca de bueiro. Então, era simples. Tinha buracos que eu sabia que eu ia fazer verde antes de começar a jogar o buraco. Porque eu sabia que eu não ia errar o fairway. Eu sabia que eu ia jogar um taco curto pro green e que eu ia deixar a bola a 2, 3 metros da bandeira. E também sabia que tinha 90% de chance que eu ia embocar aquele pátio. Então, tinha alguns buracos que eu sabia que eu ia fazer verde difícil antes de começar. Tanto é que eu acabei fazendo 33 verdes, que é basicamente a metade do torneio. 72 buracos, a metade são 36. Eu fiz 33 verdes. Basicamente, o buraco sim, buraco não. Eu fui fazer o verde. Jogando assim. Não, cara, você acabou de dar uma aula de como focar numa semana de torneio. Show de bola. Espetacular mesmo. E aí, saindo um pouquinho só falando do latino, a gente pode entrar, porque você estava, só para a gente pegar essa fase que começou toda essa pandemia, quarentena, que onde é que você estava? Não sei se você estava tendo um torneio, um outro torneio no México, né? Acho que você estava jogando o torneio do local deles. E como é que foi a tua semana lá? E aí você conseguiu voltar para casa, que você está em Orlando. E daí a gente pode também adicionar aí como é que você está fazendo um pouco nesse momento aí difícil, desses meses aí de quarentena. Só explicar como é que você está passando toda a tua volta a casa e como você está conduzindo esse tempo aí parado. Eu tava no México mesmo, depois que terminou o torneio do PGA Tour Latinoamérica, eu fiquei no México para jogar um torneio do Tour mexicano. Quando acabou aquele torneio, foi mais ou menos quando tudo isso explodiu. Meu pai não tinha se sentido muito bem e eu encaixei uma viagem ao Brasil. Fui e voltei do Brasil sem saber se eu consegui chegar ao Brasil e sem saber se eu consegui sair do Brasil, mas eu fui e voltei. E agora eu tô aqui desde então, fazendo basicamente a mesma coisa que o resto do mundo inteiro está fazendo,
ver os dias passando e esperar para a vida recomeçar. É difícil se manter muito bem nessas condições, porque por mais que eu faça meus treinamentos físicos, as meninas do Tiro Certo, inclusive, acabaram de mandar dois programas novos na semana passada. Eu tenho feito, os campos de golfe aqui na Flórida estão abertos, e eu tenho podido treinar, mas o difícil é você manter esse foco apurado quando você não tem um objetivo real à frente. Quando eu não sei quando eu vou jogar o meu primeiro torneio de verdade, portanto, nada que eu faça realmente importa, porque eu infelizmente sei que tem amanhã e tem depois de amanhã, e se as coisas derem errado hoje, se a minha sessão de prática hoje não for tão boa quanto eu gostaria que fosse, eu sei que não tem problema. E por mais que eu tente me enganar e por mais que eu tente me focar ao máximo para extrair tudo que eu posso dessa sessão de prática, é muito difícil apurar o foco, como eu disse, sem saber exatamente quando é que eu vou competir de verdade. Então, eu tenho feito o melhor que eu posso. Eu tenho competido aqui na Flórida Central, existe um tour pequenininho que chama Moonlight. Eles jogam torneios de um dia. Basicamente é uma aposta organizada. 20, 25, 30 jogadores se juntam no campo, cada um paga $100 e eles pagam os primeiros 5 colocados, enfim. Mas é uma maneira, eu uso muito esses torneios como preparo. Mas eu tenho notado uma diferença de performance bastante grande. Justamente porque é difícil de estar focado com aquela intensidade, sabe? Mas eu tenho me mantido em contato com o golfe, eu tenho me preparado fisicamente e estou esperando, entediado pra caramba e estou esperando. Tentando manter a motivação, né? Tem alguma previsão aí? Você tem recebido informações aí do PGA Tour latino-americano? Se é para agosto? Não é nada certo ainda, né? Não, eu recebi um e-mail, deles que dizia que eles estavam tentando reorganizar o calendário para recomeçar na temporada de outono norte-americana, que seria fim de inverno no Brasil, e entre agosto, eles tinham dito agosto, né? A priori eles tinham dito uma temporada que se estende até o ano que vem, 14 eventos entre agosto e maio de 2021, seguindo a linha do Korn Ferry PGA Tour, que vão ter uma temporada basicamente de 1 ano e meio, né? Porque começaram esse ano e vão terminar na metade do ano que vem, com essa pausa toda. Mas é só isso que a gente sabe, por enquanto, não sei mais nada. E eu também não sei se eles vão de fato começar em agosto ou mais tarde, a gente simplesmente não tem informação. Sei. Vamos aguardar um pouquinho para ver nessa. Ia te fazer uma pergunta aqui agora relacionada às Olimpíadas de 2020, que foi adiada mais um ano. Você vê isso, quer dizer, lógico, está com isso em mente, você tem lógico, tem que esperar o Tour voltar e quantos torneios você vai conseguir jogar, mas eu acho que isso já deu uma luz também, né, sabe, desse processo. Eu sei que não é fácil, mas abriu uma janelinha ali também, né? Abriu. Na realidade, a primeira vez que eu ouvi que as Olimpíadas tinham sido adiadas para 2021, eu fiquei bastante animado pelo seguinte, eu pensei, ótimo, porque eu vou poder jogar essa temporada do PGA Tour latino-americano, eu comecei bem, nada impede que eu possa me graduar desse tour para o Korn Ferry, onde eu possa jogar torneios por mais pontos no ranking mundial. E na realidade o que eu preciso é da oportunidade de jogar por mais pontos. Só que aí eu recebi esse e-mail do PGA latino-americano dizendo que a nossa temporada vai ser estendida até maio do ano que vem, o que significa que eu vou estar jogando o PGA Tour latino-americano até maio do ano que vem. Portanto, de novo, sem a possibilidade de jogar por mais pontos, o que transforma a minha eventual classificação para as Olimpíadas numa missão praticamente impossível. Porque, além disso, por melhor que eu jogue no Tour latino-americano, eu não vou conseguir fazer os pontos necessários. E as classificações de segunda-feira do Korn Ferry do PGA Tour estão canceladas. Então, basicamente, eu estou trancado nesse tour, sem a possibilidade. Transforma essa tentativa de classificação para as Olimpíadas numa missão quase impossível. Quase impossível.
as coisas vão acontecendo, vão mudando, né? Os protocolos e as regras, né? Então, é difícil ter essa previsão. E um ponto aqui também, que quase finalizando aqui, é que você tem falado um pouco de devolver para o golfe aquilo que o golfe te deu nessa tua carreira, né? Uhum. E você já pensou em como que você poderia fazer isso? Ou você está fazendo, ou vai fazer? Já, eu tenho várias ideias. Eu sempre quis, eu tenho um desejo de criar uma fundação no Brasil que realmente ajude um certo nicho da população que precisa. Eu já estudei, já fiz várias pesquisas a respeito. É uma coisa complicada, como tudo no Brasil, existe uma burocracia imensa. Até para fazer uma fundação beneficente, continua tendo uma burocracia imensa. E eu estou tentando descobrir qual é a melhor maneira de fazer, uma vez que eu dei saída oficial do Brasil. Eu não pago imposto no Brasil, eu sou cidadão, mas não sou residente. Então, para eu fazer isso com o meu nome, eu teria que, basicamente, me reinstituir na sociedade e ter uma problemática complicada. Mas eu tenho vários projetos nos quais eu tô mexendo os pauzinhos. Inclusive, agora, no momento, porque é o momento que a gente está vivendo, eu estou organizando um projeto de um evento beneficente a vítimas afetadas pelo Covid. Eu já pedi para os meus amigos, esse evento seria, uma vez que a gente pudesse organizar um evento de novo, logo no começo, seria um evento no qual os convidados iam pagar uma taxa de inscrição decente para poder jogar uma competição, 100% do dinheiro sendo devolvido para as vítimas afetadas pelo Covid, e eu consegui do PGA Tour e de alguns jogadores amigos meus coisas assinadas. Por exemplo, eu tenho aqui comigo bandeiras, eu estou vendo a bandeira atrás de você do web, eu tenho 2 bandeiras dos times da President's Cup, assinado por todos os jogadores, tanto americanos quanto estrangeiros. Eu tenho uma bandeira do PGA Championship que o Justin Thomas ganhou, assinada por ele. Eu estou conseguindo que outros jogadores me deem essas coisas para a gente fazer uma espécie de um leilão. E eu estou vendo com o PGA Tour um prêmio que eu posso oferecer para os ganhadores do torneio, para que eles tenham vontade de se inscrever, pagar a inscrição e jogar. E esse evento vai acontecer rapidamente, assim, no momento que o governador nos deixe jogar, abrir os clubes e jogar, porque eu tenho tempo e eu estou organizando isso já faz algumas semanas. Então esse é o tipo de exemplo que eu posso te dar, mas eu tenho vontade mesmo de fazer. O meu grande sonho é de armar uma fundação, mas por enquanto eu estou me concentrando nesse evento beneficente para as vítimas do Covid. Que legal, bacana. Parabéns aí pela iniciativa, meu. Muito bacana. E só um ponto aqui, uma pergunta assim que eu iria te fazer, assim, se você encontrasse o Alexandre Rocha hoje em dia iniciando no golfe, qual a recomendação, o que você falaria para ele assim nesse momento? Eu aprendi a troco de muito sofrimento, o que eu diria hoje sem pensar 2 vezes, que é o seguinte: a pior coisa que você pode fazer na sua carreira é se comparar com alguma outra pessoa que esteja passando pelo processo junto com você. Eu fiz isso ao longo da minha carreira. Quando eu terminei em Mississippi State em 2000, eu fui eleito para aquele First Team All-America. Você sabe que Sim. 10 melhores jogadores. São 10 pessoas naquele time, dos 10 melhores amadores universitários. 9 são vencedores do PGA Tour. Eu sou o único que ainda não venci. Mas os 10 jogaram o PGA Tour. Ao longo do princípio da minha carreira profissional, eu me comparava muito a eles, porque durante minha época universitária eu estava no mesmo nível, até melhor do que muitos deles. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Então, depois de uns 6 ou 7 anos sofrendo por causa disso, eu finalmente consegui entender que eu tinha que me concentrar no que eu posso controlar, nas coisas que eu consigo fazer. E a partir daí eu comecei a realmente melhorar. E melhor do que melhorar, eu comecei a me sentir em paz dentro da minha própria pele, que é fundamental, né? Então eu diria isso, desde o começo: se concentra no que você pode fazer,
controla o que você pode controlar e vê o que acontece. Essa acho que é o melhor dica que eu poderia dar para mim mesmo ou para qualquer outra pessoa. Para todos, né? É. Para todos que estão jogando, que vão começar a jogar. Não, muito obrigado, Ali. Realmente foi ótimo aqui esse bate-papo, essa entrevista. Quer dizer, não é nem entrevista, porque eu não sou repórter, mas conversar. Já tem um tempinho e você compartilhar toda essa informação e esse teu know-how, tudo isso que você tem. Eu sei que você tem sempre estudado e aprendido muito em todos os aspectos do golfe, tanto dentro e fora de campo. E eu acho que agora você realmente está chegando. Agora eu cheguei com 42 anos no auge, mas, cara, você está sempre. O que eu sempre vi, você sempre teve assim, melhorando, atingindo, né, onde você quer chegar e fazendo as coisas certas. E eu te vejo assim, num momento muito bom. Pena que teve você falou, essa parada agora, que você chegou num momento pronto para detonar tudo e teve esse baquezinho que tudo teve, né? Mas, infelizmente, que nem você fala, isso a gente não controla, né? Não está no que você tem controle, né? O que está em volta que você pode fazer Claro. e tocar a bola para frente, cara. Acho que a gente vai sair dessa aí muito mais forte do que entramos, né? Sem dúvida, eu tenho aprendido um monte a respeito de mim mesmo durante esse tempo. É um exercício de paciência mais do que nada. É um exercício de maturidade mais do que nada, porque você é obrigado a fazer o que eu disse. Você é obrigado a controlar só o que você consegue. E as pessoas perfeccionistas como eu têm esse problema, porque você quer controlar tudo. Só que agora tá tudo fora do seu controle. Então você é obrigado a fazer isso. É um bom exercício de paciência, na realidade, que eu tenho certeza que vai me ajudar no próprio golfe também. Com certeza. Mas realmente, muito obrigado. Espero nos ver em breve, né? Vamos ver quando é que a gente se encontra aí. Sabemos ainda, mas foi ótimo. Acho que a turma toda aí do Brasil estão torcendo por você. Golfistas, não golfistas, né? Vão gostar de ver todas essas informações, tudo que você compartilhou com a gente aqui hoje. Aqui. Tá bom? Tá joia, parceiro. Saúde aí para a família, teu filhão, esposa. Valeu. Tá para bom? vocês também. Um abraço grande aí. A gente se vê, se Deus quiser. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.